Olá, irmãos, tudo bem? O que é caráter e o que é ego? O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. É a firmeza e coerência de atitudes. Então, o caráter é tudo aquilo que você faz com firmeza, que tem atitude, que faça o certo, um bom caráter, que faça o errado, é um mau caráter. Que muitas vezes fala, é um mau caráter porque faz as coisas erradas, mente, rouba, né? E aquele que faz as coisas boas é um bom caráter. Entende? Então tudo isso está relacionado às coisas de Deus também. O caráter e o ego estão relacionados às coisas de Deus. O que é o ego, né? O ego é a consciência ou eu de cada um, de cada indivíduo. É a consciência de cada um. Ou seja, a personalidade de cada indivíduo. O ego é o defensor, né, da personalidade de cada pessoa. Ele defende a personalidade de cada pessoa. Ele é você. É responsável por diferenciar seus processos interiores e a realidade que se lhe apresenta. Então, dependendo do ego, você pode entender o que está lhe apresentando como uma realidade certa ou uma realidade errada. Por exemplo, você entende, né, que o que as pessoas estão falando com você sobre roubo, sobre promiscuidade, sobre passar os outros para trás é certo. Ou não, você está entendendo que o que eles estão que servir a Deus, que falar sobre a Bíblia, falar sobre as coisas de Deus é certo ou é errado. Então isso é seu ego trabalhando em cima de você, junto com o caráter, né? Que vai te dizer a firmeza da sua consciência com relação às suas atitudes. Então, tem aquela pessoa que tem um caráter forte, tem um caráter assim forte, o caráter da pessoa, né? Eu sou assim, não mudo. Meus pais me criaram em tal religião, eu não mudo. Eu sou dessa religião e não quero saber de nada. Então, você se fecha, você não se abre para coisas novas, não se abre para o desenvolvimento, não se abre para novos conhecimentos. Então, você se fecha, né, em cima da sua coerência com relação às suas atitudes. E o ego é em cima dos seus processos interiores, né? Como que você vê, como que ele é apresentado isso. Aí nós temos dentro do ego, né? Nós temos o ego, temos o id, que seria as coisas primárias, né? Do fome, do respirar, do sobreviver, né? E nós temos o superego, que seria as coisas boas, onde todo mundo quer estar. Então nós temos essas três partes do ego, né? Sendo que o ego são os processos interiores que você tem. Nós temos o superego e o id. Então, dentro disso, né, para você que você quer que Deus apareça na sua vida, dentro do caráter, dentro do ego, diminui um pouco sua confiança em você, irmão. Eu vou, eu faço, eu aconteço, porque é assim, porque o sangue da minha família é assim, porque se fizer o contrário eu mato, porque se a minha filha casar com não sei quem, não sei o que acontece. Então diminui essa confiança que você tem, né? Essa confiança de fazer através do seu caráter, através do seu ego, né? Diminua um pouco para que Deus apareça, né? Tipo, eu vou orar para Deus para que Deus me ajude, eu vou pedir para que as coisas aconteçam,
Senhor, me ajuda, me dá força para mim trabalhar, para mim poder comprar uma casa. Senhor, me dá força, me dá saúde para mim poder terminar minha faculdade, começar minha faculdade. Senhor, me dá força para que eu possa entender o livro dos Espíritos, livros dos médios, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, para que eu consiga ler a Bíblia, os Evangelhos e possa entender, para que eu possa ler outros livros espirituais e possa entender, que eu possa fazer um curso e para que eu possa passar no concurso, né, Senhor? Me ajuda, Senhor Deus, me ajuda, Jesus, né? Me ajuda, Espíritos do bem, para que eu consiga fazer as coisas. Porque você trabalhando isso, irmãos, você vai fazer com que o seu ego, ele e o seu caráter, eles ajudem você para servir a Deus. Você diminui a confiança, né, que você tem, sei lá, no teu serviço, no teu carro, na tua mão, sei lá, no que você bota a tua confiança, né? Por isso que fala, né, que você botar confiança só em Deus, né, irmãos? Construir sua casa alicerçada em Deus, em Jesus, né? Porque se você construir sua casa alicerçada nisso, no eu sou, no eu faço, eu aconteço, irmãos, esse alicerce vai estar em cima de uma areia. E se vir uma água, as provas elas podem derrubar. E se você estiver alicerçado com Deus, né? Nas coisas de Deus, nas leis de Deus, no Evangelho de Deus que Jesus deixou, você vai estar alicerçado, você vai ter força para você sobreviver às tempestades que são as provas, as dificuldades que vem na sua vida, entende? Então por isso que é bom você ajudar nesse sentido, né? Cada espírito, cada pessoa é única, né, irmão? A particularidade da centelha de Deus é para cada espírito. Então veja bem, Deus criou infinitos espíritos que a gente não sabe quantos que tem, ou quantos universos. Nós estamos vendo um universo, mas não sabemos se tem. Quantos universos tem, né? E como é que eles são. E quantos espíritos tem e como eles são. Ninguém sabe. Ninguém pode dizer. Não, pode ser que alguém saiba, mas aqui na Terra ninguém sabe, né? Aqui na Terra. Eu também não sei. Acredito que você também não deve saber. Então, cada espírito é uma centelha de Deus e cada espírito é único, irmãos. Imagina só, Deus criou um espírito dele. Não tem nem como a gente entender, né? Deus criou uma centelha, que é um espírito dele, e saiu dele, mas é diferente. Cada um é diferente daquilo que saiu de Deus. Então, observe quanta grandeza, né? Quanta coisa que a gente precisa aprender ainda, estudar, né, sobre o universo, sobre esse planeta, sobre essa galáxia, sobre essa Via Láctea, sobre essa galáxia, sobre o nosso universo, aí sobre os outros universos, né? Que é falado que tem outros universos, né? Fora esse nosso universo que a gente vive, né? Jesus, por exemplo, é desse universo. Jesus é desse universo, inclusive dessa galáxia. Jesus é dessa galáxia. Ele é governador do nosso planeta, né? Ele que nos ajuda a falar sobre as coisas de Deus, e tem o Cristo planetário também que nos ajuda também, tá bom? Independentemente de cada missão, né, estamos aqui ainda, porque precisamos melhorar nosso caráter e nosso ego. Nós precisamos melhorar nossas atitudes, as nossas firmezas têm que ser apegadas com Deus, e os nossos processos interiores têm que mudar. E através do que vai mudar? Através da melhoria, das reencarnações, das provas, né? Das dificuldades. Quando você se ilumina, quer dizer, você conhece a lei, você ajuda, você se diferencia espiritualmente, que você começa a se elevar, né? Você começa a se diferenciar daqueles que estão vibrando numa frequência mais baixa, uma frequência de coisa só da carne, coisa só da terra, coisa só daqui mesmo, que é serviço, trabalho, estudo, cerveja, bebida, promiscuidade, droga, e começa a se elevar espiritualmente por um outro nível, né? Onde é que estão os irmãos espirituais mais do alto? Onde é que está Jesus? Onde é que está Deus? Os anjos, Gabriel, Serafim, Gabriel, Gabriel, Miguel, né?
Não sei onde é que eu disse serafim. Mas, os serafins, né? Tem os querubins, os serafins são os anjos, né? Querubins, serafins, né? São os anjos. É isso, agora sim. Tá bom? Então a gente vai melhorando, irmãos, através do nosso. A gente vai melhorando nosso caráter, nosso ego, através dos nossos conhecimentos que nós temos. Dessa iluminação que vai acontecendo com nós. Então, quando vocês puderem, irmão, estudem, vejam a vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Como que ele evoluiu, como que ele saiu, de onde é que ele saiu, o que ele teve, né? Você tá na internet, no YouTube, é só vocês verem. Bonita a história de Siddhartha Gautama, que se tornou Buda, né? Reconhecido pela China. Um Buda magro, né? Daí japonês tem um Buda gordo. Simboliza riqueza, prosperidade e tal. É totalmente fora do que o Buda Siddhartha Gautama representa, né? Que é a iluminação. Então, esses processos, né? E as soluções dos seus problemas é pelos seus méritos, irmão. Então você vai ter... se tá com um problema, tá com uma dificuldade, então pelos seus méritos, pela sua evolução, eles vão sendo ajudados. Por exemplo, você tem lá expiações, né? De outras vidas. Expiações são coisas ruins que você fez de outras vidas que você tem que acertar nas próximas encarnações honestas. As provas, expiações e provas, estamos num plano de expiações e provas. As provas são aqueles desafios que você acordou no mundo espiritual antes de encarnar. De você nascer numa família mais pobre, de você nascer pobre, de você nascer com alguma doença, assim, para você superar e melhorar o seu caráter e seu ego. Então, através você vivendo, desenvolvendo, crescendo, estudando, você vai ter méritos. Então, através desses méritos que vêm os espíritos da luz. E, por exemplo, você, pelas suas expiações passadas, você tinha que... Se matou alguém, bateu em alguém perdeu a perna. Então, nessa, alguém tinha que bater em você, você perdeu a perna, por exemplo. Mas você tem méritos, fez muitas coisas boas, então isso daqui foi apagado. Então os irmãos espirituais, eles não vão ativar esse tipo de prova na sua vida, esse tipo de karma, tipo de prova. Karma é o que você tem de ruim e dharma é o que você tem de bom, seriam os méritos, né? Então esse karma, ele foi apagado porque você fez boas coisas, então isso aí foi apagado. Por isso que é bom servir a Deus, irmãos. Tanta coisa boa que você vai ter, essas expiações que não vão ter mais, né? Vão ser apagadas, você vai melhorar, vai se desenvolver, né, irmãos? Os processos que precisamos passar são para a nossa evolução, para se melhorar e ir ao encontro de Deus. Todos os nossos processos que nós passamos, eles vão gerar mérito. E vão gerar desenvolvimento e iluminação espiritual. E através dessa iluminação espiritual a gente vai se aproximando de Deus. Até o ponto de a gente ser um Cristo, né? Um Jesus Cristo que veio para a Terra. E que ele falava assim, né? Eu falo em nome de Deus, né? Deus está falando através de mim. Porque ele veio falar das leis universais. E veio falar em nome de Deus. Então se ele está falando das leis de Deus, ele está falando em nome de Deus, é como se Deus estivesse falando por ele. Então assim, da mesma forma, quando você faz as coisas das leis universais, do amor de Deus, você como se estivesse falando, como Deus estivesse falando na tua boca, como se estivesse falando em nome de Deus. Porque você está falando as coisas de Deus, entende, irmãos? Então é por isso que quanto mais você se aproxima de Deus, através da iluminação, através dos estudos, através de fazer as coisas boas, melhorando seu caráter, melhorando seu ego, você vai estar se aproximando de Deus e você vai poder fazer igual a Jesus, né? Deus fala na minha boca, né? Deus fala por mim. Através da sua evolução espiritual. Então é muito importante essa evolução espiritual por causa dos méritos, né, irmãos? Os méritos para você apagar bastante coisas ruins e para você ganhar coisas boas, né? Bênçãos, né? Tá bom? Cuidado com as brincadeiras, irmãos, que elas podem se tornar realidade e isso pode também nos afastar de Deus. Porque você brinca com uma pessoa alguma coisa, né? Brinca desejando alguma coisa, brinca falando alguma coisa,
Porque é como se fosse uma magia, né? Magia negra quando você pensa e quando você age ou quando você põe no teu coração fazendo alguma coisa ruim. E magia branca é quando você põe no teu coração abençoando, fazendo alguma coisa boa, né? Eu quero que aquele irmão se dê bem, eu quero que Deus seja na vida dele, né? Pelo contrário, você fica pensando coisas ruins. Imagina aquela pessoa e fica pensando coisas ruins. Você imagina aí. Você imagina aquela pessoa e fica pensando coisas boas. É magia branca, magia dos irmãos da luz. Então, muitas vezes, sabe aquela história que diz, né? Nas brincadeiras, muitas vezes se diz as maiores verdades. Então, cuidado com essas brincadeiras, irmão. Porque você vai brincando, vai brincando, vai brincando, a sua vibração baixa, você vai ficando mais baixo, vai se afinizando com os irmãos, né, que estão em baixa vibração. Os irmãos que não vibram na luz, não querem o bem, teu bem, não querem o bem para a humanidade. E você vai sofrer, irmãos, vai passar por dificuldades. Então, cuidado com as brincadeiras, tá, mano? Não tente doutrinar ou abafar o seu ego. Sabe? Que não pode ser assim, não pode ser assado, ou no passado viviam se martirizando, né, se cortando, se batendo, né, porque eu tenho vontade de sexo, então eu não posso ter, então eu vou me bater, vou me cortar. Eu tenho vontade de fumar, mas eu não posso fumar, então eu vou me bater, vou me cortar. Então ensina ele, irmão, doutrina ele como? Através de leituras, através de orações, através de você meditar, através das meditações, né? Ensina seu ego, que seu ego vai influenciar em tudo, irmão, inclusive no seu caráter. Então você precisa ensinar a espiritualidade para você mesmo, né? Para o seu ego. Então por isso que você estuda. Olha quanta coisa de importante tem através, né? Desses ensinamentos de Deus, né? Por que esses ensinamentos de Deus, né? Existem, né? Vai ensinando lá pro ego, né? Quem é você, quem criou, quem é o nosso criador, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, né? Através das literaturas que nós já conversamos em outros vídeos, né? O ego é o que fala com você. Como assim, irmãos? Por exemplo, quando alguém, né, tá tentando te falar algo, né? Por exemplo, assim, ele está falando algo que você não aceita. Por exemplo, assim, você deixou de fazer tal serviço por causa você estava com preguiça. Você fala assim, eu não estava com preguiça, estava fazendo outra coisa. Então, você mesmo está pensando, entendeu? Esse pensamento é o ego se manifestando. Mas a pessoa fala assim, mas eu gosto tanto daquela pessoa, você dentro de você, não, mas eu não gosto daquela pessoa. Esse é o ego. Então, você doutrina esse ego, doutrina esse pensamento a pensar coisas boas, a não revidar, não desejar mal. Se alguém faz mal para você, você não deseja. Se alguém te dá uma coisa ruim, você dá as coisas boas. Porque funciona assim, você dá aquilo que você tem de melhor, né, irmão? O que teu coração tá cheio, o que tua mente tá cheia, o que teu espírito tem. Você vai dar o melhor. Você quer dar as coisas ruins, que é o que você tem de melhor, ou você quer dar as coisas boas, que é o que você tem de melhor? O que você tem de melhor para dar, irmão? As coisas espirituais positivas ou as coisas espirituais negativas ou as coisas materiais negativas e as coisas materiais positivas, as coisas boas? O que você tem para dar? Converse com o seu ego. É muito importante você doutriná-lo, ensiná-lo as coisas do bem. É muito importante. Não só para as pessoas, mas para nós mesmos, porque a partir da hora que... Você já ouviu aquela história que quando você vai fazer uma visita para alguém e você vai fazer uma oração, alguma coisa, ou dar um presente, você se sente muito mais satisfeito do que você... Parece que você está trazendo mais do que você levou. Então, irmãos, você está ajudando e aprendendo ao mesmo tempo. E o seu ego vai também, você vai se ensinando e o seu ego vai aprendendo e você vai melhorando espiritualmente, né? Porque ele está preso a essa centelha divina. O seu ego está preso a essa centelha divina que Deus criou. O seu caráter está preso a essa centelha divina que Deus criou. Porque Deus cria um espírito simples e ignorante. Eu já falei em vídeos passados sobre isso, existe vídeo no canal. Cada espírito, irmão, ou pessoa é uma peça, né, de um gigantesco quebra-cabeça, se nós olharmos assim. Imagina, você pega um quebra-cabeça lá de uma paisagem bonita, você vai montando.
Faz de conta que você não sabe qual é a paisagem, né? Mas Deus já sabe qual é a paisagem, né? Ou você compra. Vamos ter uma visão sem de Deus. Deus, você compra um quebra-cabeça que tem uma paisagem bonita. Você tem que montar aquela paisagem bonita, né? Mas você só vai ter aquela paisagem bonita se você montar o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça você pode passar lá 2, 3 horas, 4 horas, 15 dias, um mês, um ano, dependendo do tamanho da complexidade do quebra-cabeça que você tem. Agora imagina a complexidade do quebra-cabeça que somos nós para Deus, né? Porque Deus tem uma imagem formada do que nós vamos ser lá na frente quando nós nos unirmos e todos nós evoluirmos, né? Deus tem essa imagem lá na frente de nós. Então essa imagem é muito bonita, por isso que Deus ama todos nós da mesma forma. Deus ama o criminoso, né? Assim como ele ama o sábio, o espiritual, da mesma forma. Nenhum sentiu a mais, nenhum sentiu a menos, nenhuma grama a mais, nenhuma grama a menos. Deus ama igual todos, porque Deus vê lá na frente o quadro que vai formar. Quando nós estivermos elevados, quando nós formos anjos, né, arcanjos, querubins, serafins, logos, né, devas, lá na frente, bem evoluídos, ajudando a obra de Deus, ajudando a criar, ajudando a fazer as coisas, né? Então, nós somos esse quebra-cabeça, irmãos. Nós, cada um, né? Criado por Deus. Que no final de tudo, né, nós vamos nos juntar num só corpo, né? E encontrar Deus. Pois nós somos a obra perfeita de Deus, Criador. Quem é a obra perfeita de Deus? Nós. Nós somos a obra perfeita. Os espíritos que Deus criou, simples e ignorante, que vão dar muito fruto com o passar dos milênios que ele vai se desenvolvendo. Porque veja bem, irmãos, você tem que conhecer todas essas obras que eu já falei para você daqui, e depois você vai conhecer mais coisas, mais livros, mas você vai estudando. Quando você for para um outro planeta, encarnar em outro planeta mais desenvolvido, você vai ter que conhecer as coisas do outro planeta. E assim você vai conhecendo. Daqui a pouco você vai ter que conhecer as coisas que tem tudo no nosso sistema solar. Daqui a pouco você vai ter que conhecer tudo que existe na nossa Via Láctea. Daqui a pouco você vai ter que conhecer tudo que existe na nossa galáxia. Daqui a pouco você vai ter que conhecer tudo que existe nas galáxias. Daqui a pouco você vai ter que conhecer tudo que existe no nosso universo. E daqui a pouco você vai ter que conhecer os outros universos. E de novo, começa de novo. E depois conhecer os outros universos. E o outro universo. Então isso é uma evolução, por isso nosso espírito é imortal, nunca morre. Porque a nossa evolução também é infinita, irmãos. Não tem infinito a nossa informação. Porque Deus é infinito, então nossa informação vai ser infinita. Nós nunca vamos chegar no final da nossa informação. Porque Deus está toda hora criando, e Deus está se melhorando, e Deus está crescendo em si mesmo. Deus aprende consigo mesmo. Então a gente não vai... Por exemplo, assim, Jesus Cristo, né, que veio aqui na Terra, dizem as literaturas dos irmãos espirituais aí que Jesus tem a média de 13 bilhões de anos, alguma coisa assim. Então, se nós tivermos 2 bilhões e 500 milhões de anos, como eu ouvi falar, até nós chegar a 13 bilhões de anos, né? Nós chegar a 13 bilhões de anos, irmãos, Deus Jesus já vai estar quanto? 13 bilhões de anos na nossa frente. Já vai estar com 36 bilhões de anos, então você nunca consegue alcançar. E assim nunca vão conseguir alcançar Deus. Por isso que a evolução é infinita. Só que grande gozo, grande saber teremos, né? E sempre você vai ter aquela situação que você vai poder usar o teu conhecimento para o bem, ou usar o teu conhecimento para o mal. É você quem vai dizer, por causa que você sempre vai ter o seu livre-arbítrio. Sempre vai ter o seu livre-arbítrio. Quando você estiver só em corpo mental superior, você não precisa encarnar mais em planetas densos. Você não vai ter mais provas, não vai ter mais expiações. Você vai estar numa outra realidade. Mas mesmo assim você vai ter teu livre-arbítrio e você vai poder escolher se você quiser fazer o bem ou fazer o mal. Existe uma entidade chamada Jeová. Essa entidade ela é muito desenvolvida. Entidade muito desenvolvida. E ela escolheu fazer o mal depois de estar muito desenvolvida. Então é bem complicado. Você pode se tornar uma pessoa, um espírito mau em qualquer fase do seu desenvolvimento. Mas o importante é você trabalhar bem o seu caráter, seu ego, para que você seja um espírito bom. E tenha as coisas boas, porque Deus não cria o mal. Deus não cria o bem, assim, né? Porque é nós que vamos escolhendo, né? E através das nossas vivências, dos nossos processos, nós vamos criando tanto mal e tanto bem.
Nós vamos para um planeta e vamos conhecer o mal e o bem daquele planeta, ou se ele só tem o bem naquele planeta, né? Que tipo de bem tem naquele planeta, que tipo de evolução positiva. Ou se formos degradados, né? Que não passarmos nessa prova e formos degradados para um outro planeta, que tipo de planeta primitivo nós vamos achar, que tipo de maldade nós vamos achar lá. Com certeza pior que a nossa, né? Então fica aí essa reflexão, né, para os irmãos, né? Aprender a tratar bem o seu caráter, o seu ego. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Deus abençoe a todos, irmãos. A paz de Deus.